Cheguei à minha última parada antes do meu destino final no dia seguinte. Era tarde e eu estava extremamente exausto após alguns longos dias dirigindo. Então peguei minha pequena mochila e entrei no meu Airbnb para a noite. Era uma casa aleatória fora da estrada principal, que apenas coincidentemente estava na minha rota. Não investiguei muito porque era apenas por uma noite. Então realmente tudo que eu precisava era de uma cama para dormir por 8 horas. Ao entrar, imediatamente senti um cheiro realmente desagradável. Não era um cheiro preocupante por si só, mas definitivamente não era agradável. Talvez como um roedor morto embaixo da casa ou mofo no teto. Fiz uma rápida olhada, olhando o quarto e o banheiro, mas notei que o cheiro era muito mais forte no quarto do que na sala de estar. Então decidi deixar minhas coisas no espaço principal e apenas me preparar para a noite no sofá. Peguei o cobertor de um dos sofás e o estendi, mas enquanto fazia isso, um forte estrondo ecoou pelas paredes. Eu estava mais confuso do que assustado, pensando que esse barulho era alto demais para ser apenas a casa se acomodando ou algo assim. Mas a maneira como o som veio através das paredes tornava realmente difícil dizer de onde na casa ele vinha. Desci o corredor e espreitei em cada um dos quartos, verificando se havia algo errado, mas tudo parecia ok. Não tinha certeza do que verificar, para ser honesto, mas até onde eu sabia, não havia nada com que se preocupar pelo curto tempo que eu ficaria ali. Voltei para o sofá e continuei a arrumação. Então me deitei e peguei meu telefone para planejar os próximos dias. Apenas alguns minutos depois daquele primeiro estrondo, houve outro. Era quase idêntico ao anterior, ecoando pelas paredes e sendo um único estrondo. Levantei e andei pelo corredor novamente. Mas dessa vez decidi verificar os quartos mais minuciosamente. Acendi as luzes e inspecionei as paredes e o teto, mas ainda assim não havia nada que mostrasse qualquer sinal de algo. Nesse ponto, eu estava pensando que talvez um grande galho estivesse balançando com o vento e batendo no telhado, mas até isso parecia improvável. Voltei para o sofá e me lembrei que estava aqui apenas por uma noite, e que qualquer que fosse o problema, não era meu problema. Apaguei as luzes, me deitei e adormeci. A noite foi tranquila e, estando exausto como estava, não tive problemas para dormir, mas a maneira como acordei foi incomum. Meus olhos ainda estavam fechados, pois eu havia acordado apenas parcialmente. Provavelmente nem teria me lembrado disso, se não fosse pelo que aconteceu a seguir. Tive uma sensação ruim no estômago quando abri os olhos. Um homem estava bem acima de mim, olhando nos meus olhos. Meu corpo inteiro se tensionou naquele momento, mas durou apenas frações de segundo antes de o homem correr do lado do sofá e sair direto pela porta da frente. Rapidamente me levantei e corri para ver para onde ele foi, mas o perdi de vista nas árvores. Fechei a porta. Depois fui pegar meu telefone, mas parei no final do corredor quando vi algo pelo canto do olho. Pendurada no meio do corredor estava uma escada dobrável que levava ao sótão. Não perdi mais tempo para chamar por ajuda. Como você pode imaginar, o homem tinha estado lá em cima naquela noite, mas não havia muito lá em cima que mostrasse que ele estivera por mais de um dia ou 2. É provável que ele estivesse apenas usando o Airbnb como um lugar para viver, mas suas ações tornaram as coisas realmente perturbadoras. Se eu não tivesse acordado, não sei o que teria acontecido. Na época em que escrevo isso aconteceu há apenas algumas semanas. Eu tinha dirigido até uma cabana de férias Airbnb em uma área florestal. Eu havia planejado uma viagem de mochilão com alguns amigos e deveria ficar lá apenas 2 noites antes de seguir para o resto da semana. Quando cheguei e vi o lugar, fiquei satisfeito. Era muito isolado. Basicamente uma cabana simples, o que eu adorava. Estacionei ao lado do lugar e tirei meu equipamento da caminhonete, levando tudo para dentro. O interior era o que você esperaria. Pequeno e não muito bonito, mas bom pelo que eu paguei. Naquela noite, basicamente fui direto para a cama, adormecendo e acordando cedo na manhã seguinte. Meu objetivo para aquele dia era explorar a primeira parte da trilha que meus amigos encontrariam comigo no dia seguinte.
Eu só precisava ter certeza de que estava aberta e não muito enlameada por causa da chuva da semana passada. Se estivesse, teríamos que encontrar uma nova trilha. Fiz um café e relaxei até o meio da tarde. Depois saí e caminhei até a estrada principal, caminhando por meio quilômetro até a entrada da trilha. Parecia limpa e seca, então não me preocupei em caminhar mais do que um quarto de milha antes de voltar. No total, eu tinha ficado fora por apenas 1 hora, mas quando cheguei à trilha que levava ao Airbnb, vi à distância que agora havia um caminhão estacionado bem na frente. Acelerei o passo, inseguro sobre o que estava acontecendo. Quando cheguei à cabana, fui direto para a janela do caminhão, mas não havia ninguém dentro. Então, olhei ao redor em todas as direções, não vendo ninguém ao longe e ninguém na porta da frente. Onde mais eles poderiam estar? Caminhei cautelosamente até a porta da frente, notando que ainda estava trancada. Ao entrar, estava claro que ninguém tinha entrado, o que era meu maior medo. Depois de verificar todos os quartos, abri o aplicativo Airbnb e contatei o anfitrião, perguntando se ele ou alguém mais estava aqui. Enquanto esperava por uma resposta, verifiquei as janelas, mas ainda não vi nada. O que tornava isso tão inquietante era que eu não conseguia ver para onde alguém poderia ter ido daqui. Era apenas uma floresta ao redor com essa única cabana no meio. Enquanto continuava esperando por uma resposta, horas se passaram. Continuei procurando alguém voltar para o caminhão, mas com o pôr do sol, parecia cada vez mais improvável. Então, por volta das 8 da noite, recebi uma mensagem de texto. Ninguém mais deveria estar aqui. Eu estaria mentindo se dissesse que não esperava essa resposta, mas estava apenas esperando que de alguma forma não fosse. Depois de pensar um pouco, simplesmente não conseguia me sentir seguro o suficiente para ficar à noite. Fui ao redor da cabana e comecei a arrumar minhas coisas, mas então o som repentino de passos veio da frente. Parei e escutei enquanto eles faziam seu caminho até o alpendre e até a porta. Momentos se passaram e nenhum toque veio. Devo ter ficado lá olhando para a porta por pelo menos 1 minuto antes de andar lentamente até a porta e olhar para fora. Um homem alto estava no patamar, mas estava de costas para a porta, olhando para fora, perto do caminhão. Um sentimento sinistro me envolveu ao vê-lo imóvel, apenas olhando para a distância, sentindo que ele poderia não estar sozinho lá fora. Dei alguns passos para trás, tentando entrar silenciosamente em outro cômodo para ligar para o 911. Mas no meu terceiro passo, um dos assoalhos fez um rangido extremamente alto. Logo depois, ouvi o homem se mexer lá fora, seguido pelo trinco da porta, sacudindo violentamente enquanto ele tentava abri-la. Corri e me tranquei no quarto, discando 911, enquanto o homem do lado de fora continuava a sacudir a porta e a bater nela, antes de repente correr para fora do alpendre. Segundos depois, ouvi o caminhão partir. A polícia chegou à cabana relativamente rápido, mas isso não acabou sendo muito útil. Deixei a cabana naquela noite para ficar em um hotel, considerando que o homem não foi pego e ainda estava por aí em algum lugar. Realmente não consigo nem tentar adivinhar o que ele estava fazendo, mas o que realmente me horroriza é pensar onde o homem estava todo esse tempo. Ele estava apenas parado na floresta ou escondido em algum lugar fora da casa. Depois dessa experiência, provavelmente não ficarei em outra cabana isolada tão cedo. Olá a todos. Meu nome é Dennis Blaze. Eu tinha cerca de 17 anos quando isso aconteceu e, para dar uma ideia de quanto tempo atrás isso foi, agora tenho 43 anos. Cresci em uma pequena cidade perto de Seattle durante o final dos anos 90. Na época, a população total era de talvez 6.000 a 7.000 pessoas. A cidade realmente não tinha muitas coisas para fazer. Uma noite, eu estava saindo com meus 3 amigos, que chamaremos de Gary, Mark e Rob. Todos nós estávamos entediados de apenas ficar em casa, então decidimos dar uma volta de carro. Paramos para comer no McDonald's antes de continuar nossa jornada sem destino. Tínhamos dirigido por cerca de 15 minutos depois de sair do restaurante, e deve ter sido por volta da 1 da madrugada neste ponto.
Meu veículo era um Ford Probe de 92. Mark abaixou a janela. No começo não pensei muito nisso, apenas imaginei que ele precisava de ar. Estávamos descendo uma grande colina quando vi um par de faróis à distância. As luzes se aproximaram e vi que era um caminhão, mas ele não estava rebocando um trailer. Conforme o caminhão se aproximava, pude ver Mark se inclinando para a frente. Não tinha certeza do que ele estava fazendo. Então vi ele jogar algo no caminhão enquanto passava. O que diabos você está fazendo? Relaxa, era apenas um sachê de molho agridoce. Fiquei irritado, mas não pensei que algo aconteceria. Chegamos ao fundo da colina quando olhei no retrovisor. Agora eu podia ver os faróis do caminhão descendo a colina, correndo diretamente na direção do meu carro. Santo Deus! Todos no carro se viraram de uma vez. Acho que você realmente o irritou, Mark. Rapidamente encontrei uma entrada para virar e subi a colina o mais rápido que pude para ganhar alguma distância do caminhão. Quando cheguei ao topo da colina, desliguei todas as luzes e todos no carro me disseram para virar nesta estrada lateral que estava completamente escura. Mal conseguia ver alguma coisa, mas decidi arriscar. Então, virei o carro de volta antes de colocá-lo no estacionamento. Pensamos que seria uma boa ideia esperar alguns minutos antes de voltar para minha casa. Esperamos cerca de 2 minutos quando vimos aqueles malditos faróis vindo em nossa direção. Não podia acreditar. O motorista do caminhão deve ter nos visto virar nesta estrada. Pensei que com certeza tínhamos perdido ele. O caminhão massivo bloqueou nossa única saída e parou completamente. Em seguida, ouvimos a porta do lado do motorista se abrir e logo o motorista foi iluminado por seus próprios faróis. Este homem parecia enorme. O que diabos devemos fazer agora? Mark, você nos colocou nisso. O que você acha que deveríamos fazer? Vamos sair daqui. Eu não acho que tenho espaço suficiente para passar por ele. Não, isso não é verdade. À esquerda, há uma clareira. Ele não está rebocando um trailer, então se você acelerar agora, deverá ter espaço suficiente para passar por ele. Decidi confiar em Mark e pisei no acelerador. Passei raspando pelo homem. Lembro-me dele gritando conosco enquanto passávamos. Claramente mexemos com a pessoa errada. Quem sabe o que ele teria feito se conseguisse colocar as mãos em qualquer um de nós. Mark estava certo, eu tinha espaço suficiente para sair dali. E acelerei todo o caminho de volta para casa. Meus pais estavam no cassino naquela noite e não voltariam por pelo menos mais algumas horas. Trancamos todas as portas e fechamos as cortinas, verificando a cada poucos minutos por faróis. Quando estávamos convencidos de que não estávamos mais em perigo, todos demos boas risadas sobre toda a situação. Foi loucura. Eu disse ao Mark que ele não está mais autorizado a comer nuggets de frango novamente. Estou feliz que todos nós saímos de lá em segurança, mas nunca esquecerei o medo que senti quando estava encarando aqueles faróis naquela estrada escura.